Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Oi, Poquezinhas! Oi, Poquezonas! Estou de volta! Aí, finalmente! Chegou, O né? nosso moranguinho do Nordeste, ele mesmo, Hilário, chegou, está de volta. Estamos de volta aqui com mais um Poque de Cultura essa semana. E, né, antes de nos apresentar, eu vou falar o quê? Não, a gente vai se apresentar, Não tem né? nada pra falar. O Hilário, ele ficou uns dias sem gravar e já tá desacostumado. Ele esqueceu Gente, como... Eu vou contar um negócio Ele esqueceu do como é que backstage aqui. faz. Vou contar um negócio do backstage aqui pra vocês. A gente tá tentando gravar isso pela terceira vez. Ele errou a introdução 2 vezes. Ai, bom. Tá desacostumada. Desacostumadíssimo. É que assim, em Londres, isso eles que não eu gravam falo. pra É, podcast. isso aqui São os ares de Londres. Eu que já estive lá esses dias, eu Ah, entendo. Eu entendo, Hillary. Bom, então vamos lá. Eu sou o Hilário. Eu sou José. Eu sou o Felipe. E eu sou o Caco, gente. E esse é o Poque Poque de Cultura. Bom, gente, o tema de hoje é Parada LGBT 2019, como vocês viram. né? O que será que rolou na parada das A pop? gente vai fazer um pequeno balanço aqui, né? Isso. Um reviewzinho básico. É. Isso. O que teve, o que não teve, o que vimos demais. O que vimos de menos, né? A gente tem recado pra dar antes? Vai sair episódio de Pocket de Cultura com o Imagina Juntas. Sim. Você tá Amanhã. ouvindo na terça? Quarta-feira. Vai sair amanhã, se você ajudou. Se você tá ouvindo em outro dia, já saiu, corre lá. Que dia, Pra quarta-feira? ouvir. Quarta-feira, dia... Hoje Ah, é dia 27. 24, 27. 26. Não, é 26. Sem bater na mesa, cara. 26. É verdade, 26. Tá levando bronca ao vivo, gente. Ao vivaço aqui. Mas também, né, pra quem está ouvindo a gente nessa terça-feira, está ouvindo no dia, vai ter quarta e quinta pra curtir a gente É de verdade. pertinho. É no- Então, Dose overdose, Pocket de Cultura. Ou seja, não vai dar tempo de enjoar, mentira, talvez dê. Mas é por isso, gente. A gente tá aqui fazendo como, né, diriam as nossas agora colegas de collab também. Imaginar juntas é tudo por vocês, né, É tudo meninas? por vocês, meninas. Aí a gente participou somente eu e o Caco, porque... Somos uma o girl band, né? Hillary e o Hillary e o José não estavam disponíveis. Que fomos silenciados. Então. E aí é isso. Vamos ter essa semana. Quinta-feira tem um episódio sobre bissexuais, bissexualidade. Está especialíssimo. Um episódio com participação dupla. Isso. Rodrigo Martins e Dude Saldanha. Você não pode Já perder damos um também. spoiler aqui, né? Você... Porque nunca adianta, né, o spoiler que a gente tenta não dar. E aí vocês... Assistam. Assistam não, a louca do Escutem. YouTube. Escutem, porque a nossa maratona LGBT está incrível, está muito boa. O episódio do Vitor de Castro, muito engraçado também. Eu reouvi ele, comecei a dar risada sozinho em casa. Ele é muito, muito engraçado. Tá tão bom que a gente até ultrapassou vai ultrapassar o mês de junho. Sim, A né? gente, na verdade, é porque a gente fez a conta errada, né, Ah, viado? imagina, foi tudo programado. Tudo programado pra ir em julho. Não tem festa junina e julina agora? Então é isso. Tem O foco tema vai ser julino. em julho. Aí é o último. É que é uma metáfora, quer dizer que a parada nunca termina. A louca. Bom, gente, então vamos lá começar. Quem quer começar falando sobre a parada? É nosso episódio de Just Family. Bom, hoje. eu vou começar então. A gente tá, como o Fih acabou de evidenciar, estamos no episódio de Just Family. E a parada começou do POC, começou literalmente Just Family, porque a gente tava junto com o quê? Com Mães pela Diversidade. Elas fazem toda a 10 abertura... horas da manhã, eu de ressaca. Cheguei atrasadíssima. Elas fazem a abertura da parada, pra quem não sabe. Elas têm um processo de concentração que acontece mais ou menos pro fim da Paulista. E aí elas fazem toda a caminhada do fim da Paulista pro começo, pra meio que mostrar pras pessoas ao longo do caminho que tá rolando, como é o processo delas, de militância, até chegar no momento onde elas vão pro carro, que é onde acontece o começo ali da parada. Pra quem não sabe, a parada tem sim uma abertura. Nem todo mundo acho que deve pegar essa parte, mas ela tem uma abertura. Essa aconteceu muito próximo do meio-dia, inclusive. A gente pegou o finalzinho do discurso que rolou da Fernanda Lima,
que é uma das aliadas, né, da parada, que já faz isso há um tempinho. E sempre tem a presença de algum político. Na última vez foi o Suplicy, né? Essa a gente não pegou. Mas a gente pegou um pouquinho do discurso da Fernanda Lima e a contagem oficial para o início da parada. Tá aí uma hétero que eu não me importo de abrir parada, não me importo de ser miss, porque eu acho que ela faz um bom trabalho como... E os 3 discursos que eu ouvi em parada dela... Inclusive esse, ela nunca se coloca como... Tipo, ela não é sobre ela. Eu gosto muito disso. Então, tipo assim, e ela é uma pessoa que tem muita voz. E ela penetra muito... Penetra? Ela... ela penetra muitos lares, assim, tipo, nas casas de família e tal. Então, eu acho que é uma boa aliada, um bom exemplo de como se aliar à causa LGBT. A Fernanda Aprenda Lima, com Fernanda Lima. Fernanda Lima, na verdade, é madrinha da parada. Eu falei Miss Parada. Acho que foi a segunda vez, ano passado Ela também. foi a primeira, né? Que ela foi ano passado. E ano passado ela foi eu vi ela em pelo menos uns 4 trios elétricos. Ela descia e ia em um... Foi passado, eu acho ela incrível. Foi passado ou faz uma... Porque Essa foi a segunda vez que ela foi madrinha. porque quando minha mãe fez o discurso da parada, eu lembro que ela tava já fazendo discurso também. Então talvez já Acho que ela foi como convidada. Você deve foi ser mês retrasado. Foi o ano retrasado, né? acho que foi 2017. Então ela já era madrinha, porque eu lembro dela falando madrinha. Eu lembro alguma coisa assim. Então, enfim, whatever. Depois desse primeiro discurso, acontece na abertura da parada, que é onde os carros começam a andar e começa aquilo que a gente conhece, né, como o famoso fervo. E aí, cada carro, né, dividido por temas, a gente já sabe, tudo bonitinho. Tem agora muitos outros carros participando da parada. Eles não Carros são de marcas, né? eles não são mais os mesmos carros que a gente via antes. Por exemplo, tinha do Disponível, que é um site de putaria. Tinha de vários outros meios, Putaria. né? Falou como uma tia conservadora. Não como se fosse uma jovem devassa. Uma putaria. Um carro de putaria, de menina. sacanagem. Mas era um carro que era conhecido pelo site ser dedicado mais a isso. E tinha alguns outros carros que eram voltados mais à comunidade. A gente viu esse ano que tinham carros um pouco mais voltados a marcas mesmo, como a gente viu. Bem comerciais, né? Mas a gente sabe que, né, ao mesmo tempo tem a questão também das marcas serem feitas por pessoas, e são pessoas que muitas vezes estão trabalhando ali nos rolês para fazer tudo acontecer. Eu sei de causa própria mesmo, né? No carro da Avon tinha bastante LGBT fazendo o rolê acontecer e torcendo pro rolê dar certo. Porque é uma vitória de todos nós, né? De certa forma, ter isso acontecendo e promovendo uma grande celebração pra gente. Algum carro em específico que a gente deva comentar? Do Burger King. Eu Burger acho King que investiu sim, né? pesado, né, menino? Gente, eles encarpetaram a faixa de pedestres à frente Da do Brigadeiro Burger King, ali, da Brigadeiro. Reverteram dinheiro pra causa, chamaram pessoas LGBTs pra trabalhar. Sim. Investiram num carro cheio de LGBT no carro, que inclusive isso é raro. Não sei hoje em dia, mas ano passado o que tinha de heterossexual em cima de carro, tipo, influenciador heterossexual em cima de carro da parada e uma quantidade mínima de influenciadores que não são LGBTs. Hoje não, no dia da parada eu vi o do Burger King e tava, tipo... Cheio de gente. Tinha 2 ou 3 ali que eram aliados, assim. Além do Burger King, eu acho que o carro do Uber vale ressaltar bem, porque o Uber trouxe cada pessoa para representar uma das letras da sigla. Que acho que a gente pode até falar aqui quem eram, né? Sim, por favor. Então vamos lá. Tinha a Candy Mel, que representava as pessoas trans. A Bia Ferreira, as lésbicas. O Cup, que é o youtuber, e ele é assexual. A Carol Conká, bissexual. Dudu Bertolini, gênero fluido. Pepita, polissexual. Lia Clark, queer. Jalu, não binários. Tris, agêneros. Dione Freitas, intersexuais. Dríade Aguiar, pansexuais. O Matheus Carrilho, gays. E a Bruna Lizzie Meyer, que é uma mulher lésbica, né? Gente, maravilhoso, né? É a prova de que não precisa fazer muita coisa para fazer um bom trabalho na hora de você trazer visibilidade para a comunidade. O que a gente tá falando, né, válido frisar mais uma vez, é que assim, é muito importante que a gente tenha os héteros aliados junto com a gente, incentivando a parada, trazendo visibilidade, mostrando e tudo mais, produzindo conteúdo justamente sobre esse momento. Isso é muito importante. Mas mais importante do que isso é ter pessoas que representam de fato a comunidade
comunidade fazendo um trabalho pra comunidade. Sim. Pra gente, o que mais incomoda nesses espaços é justamente isso. Porque às vezes uma pessoa que tá lá, ela nem sempre tem um discurso tão afiado, né? Felizmente, esse ano a gente teve discursos muito afiados, mas a gente nem sempre encontra discursos tão afiados quanto. Uma pessoa de exemplo de discurso afiado que a gente viu na parada sendo hétero foi Luísa Sonza. Sim. Né? Maravilhosa. Não cansamos de falar bem 2 episódios seguidos. Exato. O papel dela mostra realmente o que o Fih tinha falado aqui, né? Da gente trazer realmente uma pessoa que entende o que é o papel do aliado. E não é muito difícil, né, gente? É basicamente você ceder o seu espaço e dar pra quem precisa. É um textinho decorado, gente. É só fazer assim, ó, eu não tô aqui pra falar por vocês, é pra vocês, entendeu? Tipo, foi o que ela falou. Soltou um ele não lá. Sim. Que, assim... E genuíno, Bacana. assim, ficou muito claro. Ela fez depois Não uma senti que foi entrevista forçado. até com o GNT, onde ela explica muito disso, sabe? Ela fala, a minha carreira só aconteceu porque eu tive o apoio da comunidade LGBT. Com o apoio da comunidade LGBT, eu cheguei em tal lugar e fiz tal coisa e tudo mais. E acho que é isso que a gente busca sempre quando vai ouvir o discurso de um aliado, sabe? A importância de saber o quanto a comunidade tem trazido pra ele, sabe? E entender que essa troca precisa acontecer de uma forma coesa e interessante. Sim. Deixa eu ver. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que lembrar é que eu vi o Boston Drama reclamando no Twitter dele, as pessoas retweetaram, que ainda assim faltou muitos artistas LGBTs. Ele estava reclamando que tinha muito mais artistas héteros Isso é verdade. do que artistas LGBTs nos carros de som. Eu também concordo com essa pontuação do Boston Drama. Eu acho que agora estamos no próximo passo, né? Tipo... não pode ser também só voltado para a comunidade, mas também não pode também ser tão aberto assim. Tem que ter um meio termo ali, né? Na parada. E da mesma forma que a gente tá ali se mostrando existência, a gente tem que divulgar os artistas LGBTs. E esse é um momento... Tem milhões de pessoas na rua, sabe? E tem milhões de pessoas ouvindo e assistindo. Então, tanto no carro, cantando ao vivo, quanto em set de DJ, sabe? Sim. Porque o set de DJ que a gente acompanhou, pelo menos, tocou a maioria cantoras e cantores heterossexuais. Tocou até Kevinho, né? Então... Sim. Aliás, o que mais tocou no que a gente ouviu na parada foram... Não, por exemplo, a gente tava comentando, eu ouvi pouquíssima Pablo, sabe? Sim. Não, e eu entendo que, assim, a música dessa galera é penetrante. Eu tô com penetrar na cabeça. Penetrante na Chegou comunidade. viciada em penetração. Falou Só cêntrica. pensa naquilo. Tá parecendo a Xuxa. Falou Só fala cêntrica. disso. É hoje. Arrasada. Não, e eu entendo que existe essa aderência maior da comunidade com artistas, por exemplo, um gay que gosta de curtição. Nossa, eu me senti uma tia falando. Ouve muito funk. Funk, a maioria quem faz são pessoas heterossexuais. E ouve muita diva pop. Muita diva pop é heterossexual. Mas assim, gente, a gente não tá mais numa época escassa de artistas LGBTs. Sim. Estamos numa época com muita gente e que não são mais pessoas que vivem, tipo, de underground, assim. Não são mais pessoas que não têm seguidores, não têm plays. São pessoas grandes. A gente tá falando de Pablo Vittar, Glória Groove, Lia Clark, Aretusa. E assim, não é que não tocou, mas é que poderia ter tocado muito mais. Sim. A gente até tava falando com uma amiga nossa em comum outro dia, não vou citar a amiga nem vou citar a marca, que ela disse que tava outro dia fazendo uma seleção, estavam fazendo uma seleção para uma grande marca que tem milhões de seguidores e, tipo, não encontrou nenhum influenciador LGBT negro de tamanho que pudesse estar, porque a marca também queria gente maiores, né? Então eu acho que tá na hora também das pessoas começarem a seguir os influenciadores LGBTs, né? Sim. Não assim, eu tô dizendo, a gente tem influenciadores LGBTs bem grandes, tipo a Diva Depressão, Lorelai Fox, essas pessoas têm números grandes, né? A gente também aprendeu no YouPix, beijo pras meninas do YouPix, que número não quer dizer muita coisa no final das contas. O que vale é muito mais a causa que você carrega e como você leva a mensagem pras pessoas.
Mas a gente sabe que no mundo capitalista onde a gente vive... Eu ia falar exatamente usando a frase, amigo. Né? A gente sabe que no mundo capitalista que a gente vive... Eu ia falar exatamente... Que sintonia, amiga. Estamos É só quem vai pra sintonizados, Londres. Aí, no mundo capitalista que a gente vive, as agências ainda pedem alcance, número, etc e tal. Então, fortaleça a comunidade também, seguindo Sim. outras pessoas, sabe? Ao invés de você ficar lá dando biscoito pra HT que não merece, muitas vezes, ou vendo só as bichas descamisadas na internet, vai seguir uma POC de cultura da vida. Inclusive, né? siga o Pocket de Cultura. Tá ouvindo a Isso. gente não segue no Instagram? Vai lá, viado. Segue eu no sei, Twitter, porque viado. A gente tem muito mais ouvintes do que nós temos de seguidores. É verdade. Então, vocês que estão nos ouvindo e não nos seguem, sigam lá. Like Pocket de ataque Cultura. no Pocket de Cultura. E nos Isso. integrantes também. A gente Por gosta. favor, né? Sempre bom. Mas disso, acho que o mais importante dessa conversa também é pra organização da parada também. Vamos falar real. Gente, se for esperar que toda pessoa que vai representar a parada em algum dos carros tenha 500 mil, 1 milhão de seguidores ou coisa do gênero, a gente vai continuar no mesmo buraco que a gente tá, sabe? A parada, ela não é feita única e exclusivamente pela visibilidade de pessoas grandes para torná-las ainda maiores. É justamente sobre trazer novos nomes. A gente tem um monte de nome acontecendo na cena, fazendo coisas incríveis, que produzem conteúdo, que produzem entretenimento e que são muito bons para a comunidade, que não estão sendo falados. Desde drags maravilhosas que estão aí na cena underground fazendo conteúdo, Potiguara Bardo, tem... Mas um monte de gente fazendo coisa foda. Tem mulheres trans fazendo música das mais diversas, desde a Lineker, a Jupe e Linda Quebrada, que também estão produzindo coisa que não é de hoje, né? Que todo mundo sabe. São vários os pontos aí que a gente pode elaborar na hora de trazer outras pessoas. Principalmente quando a gente está falando sobre homens trans, quando a gente está falando sobre eles em todo o cenário, assim como mulheres trans também, sabe? Existem muitos fazendo coisas incríveis e que merecem essa atenção. Acho que vale também para entender a organização como um todo, sabe? Dar uma pesquisa maior de quem pode ser interessante. Acho que as marcas já estão fazendo um papel bem importante nisso. Não é um papel 100% acabado já, sabe? Não vai ser por aí, mas precisa ampliar essa conversa para cada vez mais. Não, eu entendo Vai, quando eles... militante. Eu entendo quando eles trazem esses artistas enormes pra dar mais visibilidade ainda e trazer, chamar mais ajuda. gente. É Sim. porque chama a gente. Tipo, saber que a E outra, Alexa vai cantar, assim, que a Anitta vai cantar, Não, sabe? e assim, eu só te interrompendo 2 segundinhos. Tipo, eu entendo a ideia de é uma festa pra todo mundo, sim. Na rua a gente vê muito heterossexual. Na rua, nos carros é importante ter. É uma festa realmente pra todo mundo, pra celebrar igualdade, diversidade e tal. Mas a gente não pode esquecer o principal viés desse rolê, sabe? Sim. Que somos nós. No final das contas, é uma festa pra todo mundo. Eu não concordo com esse discurso humanista e blá 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 e tal. Mas, beleza, precisa de aliado, muito. Só que a gente não pode deixar que o espaço seja totalmente tomado por aliados, não é isso. Sabe? Não é Exatamente. sobre isso. É pra dar dinheiro pra gente que precisa de dinheiro. Que é cantora travesti, que a atriz e ator... LGBT, que precisa estar lá em cima, ganhar uma graninha, sabe? Você ganhar visibilidade, ser mostrado pro mundo. E são atos pequenos, assim, sabe? Que a gente começa a entender que eles acabam por transformar a comunidade, sabe? E aí, quando essas pessoas gigantes, a gente pode tentar inserir pessoas pequenas que são LGBTs, entendeu? Sim. Chama um artista LGBT pra cantar junto durante o trio, sabe? Faz uma música, nem que seja um cover da artista que tá cantando lá em cima. Sim. A gente fizeram algumas apresentações na República de artistas pequenos, tipo a Luana Hansen, que é MC, que é lésbica. O Boive também, que é cantor gay. A Luana, pra quem não conhece, ela fazia os shows de... Ela fez uns 2 ou 3 shows de abertura do Carros do Mães pela Diversidade. Que, né, por uma pequena instância, quem conhece o som da Luana deve estranhar, né, a ligação com Mães pela Diversidade. Mas ela tava lá sempre presente. Eu acho que é esse tipo de situação que ajuda, sabe? Teve também Dani Bond, teve Leona, que fizeram também coisas importantes pré-parada, mas que não necessariamente foram vistas na parada em algum, né, posto de destaque ali. A Leona tava no ao vivo, né? Sim. Tava no
Acho que eu não sei se ela subiu em algum carro. Acho que não. Mas teve uma galera que acompanhou ao vivo e também participou dos carros. Sim. Que não estava lá presente. Acho que isso também é válido. E acho que a cobertura, no geral, né? Para todos os pontos, também é importante que a gente tenha essa visibilidade. Agora, falando sobre uma coisa muito legal que aconteceu na parada, que, né, está acontecendo cada vez mais, e é válido a gente comentar também, é sobre a questão do casamento coletivo. O casamento ele foi patrocinado, né, por duas empresas, duas startups, a Pop Spaces e a The Next Age, que eu acho que devem ser relacionadas a casamento, né? E por isso que elas patrocinaram. Essas duas startups, elas selecionaram quatro casais, que depois foram assinar os papéis num cartório que foi montado lá na Paulista. E também, em um dos trios elétricos, foi dito o sim também. Tá? Eu acho que inclusive foi no trio principal que tava a Tchaka. A Tchaka foi a apresentadora da parada. Sim, exato. Sim, a Tchaka. Ela sempre... acho que já há meio que alguns anos, né? É tradição, né? Quase, praticamente. Isso. Uma coisa que eu tava lendo depois era sobre LGBTs PCD. LGBTs e aliados PCD. Sim. Porque não existe trio acessível. Acho que a parada por si só, ela já não é acessível. Não é. Então, pra... eles têm uma corda no início, que aí eles são, né, protegidos pela Sim. corda e por segurança da galera, da multidão. Mas, por exemplo, uma pessoa com dificuldade de caminhar, não necessariamente um cadeirante, ela não consegue acompanhar a parada o tempo inteiro, né? Sim. Precisaria estar em cima de um trio. Agora, um trio não consegue subir um cadeirante, entendeu? O que já é, né, uma coisa que a gente já deveria ter algum tipo de iniciativa relacionada Tanta a isso. tecnologia, gente. Exatamente. Né? O homem Isso não fez rola. tanta coisa. O homem não, né? O homem fez porra nenhuma. A humanidade conseguiu tanta coisa, não Sim, consegue eu colocar achei cadeirante em bizarro trio também. elétrico, pelo amor de Deus. Inclusive, é pouquíssimo que a gente viu, né? Sim. Andando. Até mais no começo, na parte da concentração, antes da concentração, no caminho pro trio, que a gente saiu. Pra quem não conhece a Paulista, a gente andou pelo menos 1 quilômetro antes do lugar onde estava a concentração. E aí é um espaço onde fica mais vazio, onde ficam pessoas que não gostam de multidão, onde fica pessoa mais velhinha, assim, e tal. A gente não viu quase nada de pessoas. Eu lembro de ter visto um cadeirante. Um ou dois. Foram muito poucos. E ainda assim, Fora do elevador, né? Que a gente tomou uma bronca. Que a Menina. a gente entrou no elevador de cadeirante, aí a mulher disse, nossa, vocês têm que deficiência. Certíssimo, não errou. Mas em nossa defesa... a gente tava saindo da parada, a gente foi os 4 juntos com o Mário Lemes pra ir pro metrô. E aí a gente tava muito apertado. Vocês pensam num lugar mais apertado que vocês estiveram na vida de vocês. Tava o triplo, tava impossível andar. E aí, o que aconteceu? Na hora que a gente tava chegando no metrô, na escada rolante, antes tem um lugar onde é o elevador. E aí, que é também do lado de fora, é na calçada da Paulista. E aí tinham 2 lésbicas, né, juntas, assim, esperando o elevador. Aí a gente falou assim, vamos ficar aqui também. Também era um lugar que tava um pouquinho mais leve pra ficar. porque assim, pra você que não sabe, a gente tava... Você vai conseguir acompanhar com o Google, caso você resolva ter essa curiosidade. A gente tava na esquina do metrô Consolação, próximo ao Banco do Brasil. A gente tava tentando atravessar um espaço que compreende o quê? Uns 20 passos, chutando muito, que você faz em qualquer dia de semana, basicamente com uma certa facilidade. A gente demorou pra fazer esse trajeto, né, desses 20 passos, coisa de uns 15 minutos. Sim. Foi horrível. Pra você ter uma noção, a gente se perdeu. A gente tava numa filinha indiana, né? Nós 4 e o Mário. A gente se perdeu da fila, né? Todos juntos, umas 4 vezes. assim. No mínimo. Até a gente chegar nessa primeira porta que falaram, não, essa porta só desce. Nossa, sim. Aí a gente pensou, não, a morte vem agora. Que tava impossível. Não, porque assim, foi realmente uma luta pra conseguir chegar, mano. Impossível. Não, a hora que falaram assim, só desce, eu quis desistir ali. Eu falei, ainda vamos ficar aqui, a gente vai fazer... Vou esperar a parada acabar, as pessoas vão sair, eu vou embora. E aí a gente viu o elevador, foi uma porta que fez tipo... E elas já tinham pedido, então a gente não parou no elevador e falou assim, vamos pedir o elevador. Exato. O elevador ia chegar, a gente só aproveitou. A gente Estamos é aqui meio como culpado. vocês vêm passando pano em nós mesmos. Estamos todos errados. E a mulher ainda fez o favor de jogar na cara da gente que a gente estava errado, sim. Sim, com que razão. deficiência vocês
gostei! Maravilhosa. Foi certíssima. Melhor, mas a outra coisa engraçada que teve foi a mulher do militante, né? Quando a história do militante. Não, deixa eu terminar isso. Essa. A gente, não, acho que acabou, né? Não acabou. foi isso. Aí a gente entrou no metrô, quando a gente saiu, chegou um pouco longe do perímetro das pessoas que estavam na parada, porque a gente foi fazer uma coisa mega legalzinha que vocês já viram no Instagram. Quando a gente tava andando no metrô, a gente tava tendo vários olhares, porque a gente tava todo mundo muito colorido, menos o Caco, que tava de preto. Porém, tinha arco-íris na minha roupa, estou contestando esse fato. Era uma Tinha, sim. tirinha de arco-íris. Ele tava meio orgulhoso, ele não tava Eu muito. tava orgulhoso com uma tira nos ombros e nas minhas meias. Ninguém me pediu pra ver, então tá tudo bem. E aí a gente começou a receber uns olhares, aquela coisinha do dia a dia. É muito importante mencionar também que acho que o que a gente passou é o que uma realidade que uma galera passa, né? De você sair da sua comunidade, do seu espaço e ir pra outro lugar. Exato. É que nesse caso a gente tava nitidamente caracterizado da cabeça aos pés de arco-íris. Em 5 pessoas tinham 4 bandeiras arco-íris gigantescas. Tipo, os meninos estavam cada um com uma bandeira, eu não. E só disso, assim, já rolava muito desses olhares e dessa forma como, né, nem sempre a diversidade é bem recebida em grandes públicos, ainda mais pra quem acaba estando nesse eixo, né, de, tipo, sudeste e tudo mais. Não é todo lugar que acaba sendo muito fácil o trânsito quando você tá com alguma indumentária ou com alguma coisa que relacione Indumentária. a comunidade LGBT. Vai militante! Agora eu vou contar do Vai Militante, porque agora eu achei um bom gancho. A gente tava chegando na parada, assim, na concentração. Vale do frisar que foi no momento onde eu estava tirando fotos do Felipe. Era esse o biscoito. Sim, foi aquela fotinha bonitinha que tá no meu feed, foi o Caco que tirou. E eu que tirei a dele também, então assim, tá retribuído. E a gente nem se deu crédito, porque a gente é dessas. Aí a gente simplesmente passou Vejo a prioridade, né? Foi mais um. A prioridade da parada tem que ser a pessoa ir lá militar. A prioridade das outras é o quê? Tirar a foto. E militar. É verdade, eu tô militando ao vivo, eu quero militar no meu Facebook também, com biscoito bonitinho. Aí mais uma sapatão. As sapatãs deram o Como conteúdo. sempre, encabeçando a revolução. Encabeçando a revolução. A sapatão tava falando alguma coisa pra outra e ela só gritou assim. A gente só pegou a parte da conversa que ela fala assim: vai, militante! Aí a nossa pequena relação foi os fãs do POC falando com a gente. Foi simplesmente a parada inteira. A gente não podia ouvir uma militada que a gente só falava assim: vai, militante! Inclusive, acho que pode virar bordão nosso aqui dentro. Vai, militante. Vai, militante. Vai ser, o nome desse episódio O vai ser... nome do episódio vai ser Vai, militante. Vou fazer aqueles botões, sabe? Aí eu vou colocando no meio, assim. Isso, faz isso, pelo amor de Deus. A gente adotou esse Vai Militante. Obrigado, Sapatão, que deu essa ideia pra gente. Vai ser incrível, a gente vai usar bastante. E falando em obrigado, queremos agradecer as poquezinhas que pararam a gente na parada. Eu não tô acostumado ainda, Vocês menino. transformaram só o momento desse reconhecimento um momento mais épico possível. Porque estava literalmente Mel C cantando a passos da gente. E aí fomos parados, reconhecidos pelo... Vou até procurar aqui, porque essa pessoa maravilhosa fez um stories nosso. Ele tava com vergonha de falar com a gente. Sim. Aí a amiga dele gritou assim: POC de Cultura! A gente escuta você! E foi perfeito, porque ninguém tava esperando. A gente ficou mega sem reação. A gente olhou um pro lado e falou: o que a gente faz quando acontece eu não isso? sei o que fazer, eu também não sabe? sei. Foi o Jefferson Zacarias. Jefferson, um grande beijo e obrigado por ter parado a gente pra, né, dar esse oizinho pra gente na parada. Inclusive, a amiga dele, Sister The Best Company, é a Priscila, também Zacarias, que acredito que seja uma irmã dele, né? Talvez por isso, Sister. Ela tava também junto com ele e foi ela que parou a gente. Então, Jefferson e Priscila, família Zacarias, um grande beijo. Um grande beijo. Foi maravilhoso, gente. Obrigado. E aí a gente parte para nossos momentos lá, né? Eu grande dizia blá 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 blá. Voltando. Ops! Aí a gente tava. Ô, gente, eu vou falar pro José, não tira essa parte da edição que é pro povo ver. O Hilário tá totalmente perdido. Ele perdeu a linha de como gravar podcast. Ele virou só o BI desse grupo. Ele sabe fazer os números.
Tira a mão do microfone, olha lá, tô falando. Gente, tá, voltando. A grande questão que a parada tava muito ansiosa era por causa da Mel C. Eu sou meio obcecado pelas Spice Girls, como vocês já perceberam, né? Como é perceptível, sou meio obcecado. Eu sou menos obcecado do que algumas pessoas que eu conheço, tá? Que tem, tipo, eu tenho um amigo meu que ele tem todas as tatuagens da Mel C tatuado no corpo. Então, é isso. Nossa tá? senhora, A cara do gente. Caco tá aqui, tipo, incredible. Mas, gente, olha, desculpa se você tá ouvindo, amigo, mas as tatuagens da Mel C são tão feias. Ai, não, eu não vou falar. Desculpa, eu retiro o que eu disse, porque assim, eu odeio que as pessoas falem tatuagem feia. Não tem isso de tatuagem feia. Não existe isso. A cruz dela eu acho incrível. Não, a cruz tudo bem. Mas é aquela angel na barriga. A Angel, eu não sei se ele tem. Ah, não. então fez bem, É, amigo. a Mas é que assim, gente, eu não sou a pessoa que julga tatuagem. Eu tenho as tatuagens que eu quero. Eu já... Sabe, lembra daquele Secret? Aquele aplicativo? Sim. Eu já... Na minha cidade, a minha cidade era pequena... Eles fizeram... Tipo, tinha um secret meu que era assim... Felipe Bortolotto, suas tatuagens são horríveis, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, o que é isso, meu amigo? Você acha que eu faço tatuagem pra vocês? Eu faço pelo conceito. É, vai, militante. Aí o problema é que... Aí eu... Desculpa ter falado isso. Segue o jogo. Segue o jogo. Não, eu já falei pra ele que é um pouco demais, mas ele gosta. Mas se não tiver o Angel, tá ótimo. Ela disse, nossa, minhas tatuas. Eu fico imaginando a reação dela mesmo, assim, que ela não pode transparecer, né? Mas Eu aí... ia ficar muito assustado se eu fosse ela. Muito. Talvez por isso ela saia correndo, né? Depois de encontrar com os fãs, né? Pra não ter muito... Enfim. Válido frisar, gente, que Hilário, né, está aqui descrevendo que ele é muito obcecado por Mel C. A gente fez basicamente uma marcha atlética, correndo a porra da Paulista inteira por causa do Hilário, que não parava um segundo de acompanhar. Meu Deus do céu, gente, não existe pessoa mais... Não, você Olha, virava eu vou usar esse episódio pra expor o Hilário. Já foi exposto tantas vezes aqui nesse podcast, que agora eu vou usar. O Hilário, gente, ele é a pessoa mais afobada que existe. Ele é veloz. É essa a palavra, Não, veloz. ele acha espaço onde não existe, eu não sei. Mano... Ele via uns espaços, ele passava sozinho. Aí só ficava um de nós lá atrás falando, puta que Não, pariu. e assim, gente, de verdade, eu sou a pessoa que quando... O José tá aqui de prova. Quando tá em multidão, quando tá andando em muita gente, eu sou a pessoa que vai ficar olhando pra trás o tempo inteiro, vai ficar grudando todo mundo o tempo inteiro, porque eu tenho pavor de me perder das pessoas. Não porque eu tenho medo, é porque eu sou controlador. Eu já perdi amiga minha em carnaval e eu fiquei tão puto com o José, porque, né, José, eu briguei com ele, tadinho, Sim. que dó. Mas eu sou essa pessoa. E aí toda hora eu tinha que ficar interceptando, falando, Hilário, espera. Aí eu pegava no Hilário e falava assim, espera. Aí eu olhava pra trás e falava assim, vem, gente. Aí não dava 2 minutos, o menino já tava do outro lado da Paulista. E eu não sei o que acontecia. Onde esse menino é Lince Negra, ele ultrapassa as pessoas. Não, gente, em multidão, carnaval, parada, é o lema ninguém solta a mão de ninguém é mais do que forte, O entendeu? Hilário só soltou a mão O das Hilário pessoas. nem segurou a mão da gente, entendeu? Pra não dizer que o Hilário não segurou minha mão, foi num momento que esse momento, de verdade, esse momento eu tive medo. A gente tava cruzando, que felizmente, né, a parada tá constando com postos de autoatendimento e tudo mais. Tinha um posto médico do lado, e aí foi nesse momento onde eu tive que literalmente laçar o Hilário de longe, né? Aí lacei ele pela blusa, consegui encostar a mão na blusa do Hilário, aí o Hilário me deu a mão. Aí, nesse momento, foi uma filinha. Eu, José, Hilário, Fi, todo mundo arrastado junto. Hilário segurando a minha mão e Hilário desbravando a multidão. E eu só pensando, Hilário, pelo amor de Deus, vai devagar. É porque também as pessoas, elas são meio burras, né? Porque a Paulista tem 4 quilômetros, aí fica 90% da parada fica aglomerada onde? Augusta com Paulista. Sim. Que as pessoas não têm criatividade de ir, sei lá, pra outra quadra. As pessoas não têm criatividade. Não tem, elas ficam todas ali. Porque o resto... Tinha 3 milhões de pessoas ontem, né? 3 milhões e 700, segundo a Mel C. Não sei de onde é data Mel C, mas... Data Mel C. Data Mel C. Menina, meu, Segundo a fonte, juro por Deus. É, data Mel C 3 e Ah, 700. ela demorou pra entrar porque ela tava contando. É, exatamente. Um por um. Tava lá em cima assim, 1, 2... Mas era 3 milhões de pessoas. Aí, no resto da Paulista, tava, assim...
tinha muita gente. Sim. Era meio perrengue de passar, mas dava pra passar. Era mas tranquilo. ali na Augusta tinha gente que tava ali mesmo, parada, dançando. Parece que o povo gosta de ficar... ali. É que é né? meio fluxo, né? Pra quem não sabe, a parada ela começa a partir do MASP, Trianon, né? Do MASP. Do MASP pra trás, todos os carros ficam meio que estacionados em linha até onde vai saindo um por um. Então, obrigatoriamente, eles vão passar pela Consolação, vai ter todo o rolê. Só que assim, a Consolação é o momento onde você vai realmente querer morrer. Porque vai ter muita gente. Não é Consolação, Augusta. É, Augusta no metrô Consolação ali. Dali pra frente é horrível. E, por exemplo, quem desemboca ali na Augusta vai descer... Não é a Peixoto, enfim. Uma paralela ali do metrô são as ruas que dão pro centro, né? Dão pra, tipo, vão dar pra descer a Augusta, pra República, pra outros pontos que acabam sendo pontos também de resistência e de celebração da comunidade, né? Ali na Augusta, que acaba sendo um espaço mais underground também, a gente sabe que faz sentido. Mas realmente, como o Hilário falou, não existe uma organização das pessoas em ocupar a Paulista toda dali pra trás, né? À medida que vai descendo o fluxo, vai intensificando o fluxo. Tanto que, como a gente sabe que acontece, e tem várias notícias por aí, os assaltos e tudo mais, acontecem geralmente nesses momentos onde tem gente pra cacete. O Caco falando coisas cotidianícias, parece que ele tá militando, não parece? Ele fica assim, ó. Porque acontece o seguinte, na Peixoto Gomide, parece uma coisa muito... Muito sério. Muito séria. E é só assim, gente, na Augusta tem muita gente. Aí é um negócio, umas como é que é? Indumentárias. Indumentárias, é umas coisas militantes. Vai, militante! Mas estamos explicando pras POCs que não são de São Paulo, Sim, porque esse podcast tá não certíssima. é A próxima voz do focado Waze. no sul. A próxima voz do Waze é o Caco. Alô, Waze, manda mimos. Mas enfim, aí eu tava esperando muito a Mel C, né? Porque primeira atração... Eu não sei se é a primeira atração internacional a vir na parada, não. Eu mas- acho que não. Não, né? Não, Acho que acho eles, que não. eles venderam como primeira atração internacional, a ver, etc e tal. E eu amo as Qual Spice. será a outra Eu, que eu, veio? acho, eu acho que talvez tenha tido, Nicole mas não Scherzinger? tenha sido cantores. Não tenha sido pode ninguém que ser, cantou. pode Talvez ser. tenha um rolê desse. Não, porque já teve drag do RuPaul. Já teve a April Carry On, por exemplo. Mas no trio? Em trio. A April tava no Já teve o pessoal da Orange is the New Black. É verdade, também já teve. Já teve também foi inclusive, o Sense8. foi inclusive quando eu vi esse carro passando na... Mas às na vezes parada. eles quiseram dizer atração musical. Acho que era isso. Pode ser. Mas enfim. E aí a Mel C subiu e a Mel C arrasou. E foi ótimo. Maravilhoso, como Foi sempre. muito bom. Foi. Muito gostoso. Eu tava muito feliz, assim, de ver, porque a Mel C é minha Spice favorita. Aliás, qual que é a sua, amigo? Minha Curiosidades. Spice favorita? Ai, não tenho. Eu gosto de todas, na verdade. Todas eu tenho uma certa implicância e todas eu tenho uma certa gostância, assim. Mas assim, não tem nenhuma que se destaca? Não, eu gosto de todas mesmo. Assim, eu fiquei lá quando tava em Londres, eu fiquei muito emocionado ao ver a Jerry. Muito emocionado, porque a Jerry saiu do grupo, etc e Foi tal. ela que fudeu o grupo. A Camila Cabello da geração de vocês? Exatamente. É a Jerry Halliwell, ela mesma. Ela mesma Mela. Inclusive, estão fazendo várias brincadeiras com ela de Granny Jerry, porque chamando ela de vovó, né? Porque ela tá uma vovó velhinha que é o espaço no grupo. palco, é. E, bom, Mas assim, favorita? favorita Não, eu gosto de o meu todas, sempre foi a né? Mel C, porque eu sempre me, sei lá... Sempre gostou dessa patana, né? Sabe, usava Adidas, uma pessoa que combina muito comigo. Esportistinho, o quê? Tá ali. Ela é uma... Ela é lésbica? Então, tem uma grande dúvida aí. Ela namora o empresário dela, que é o Joey, né? Que tava lá conosco ontem. Ela namora com ele desde 2013. Inclusive, Kisses, Joey. Mas... If Joey, you're if you're listening listening, to kisses. Pocket de Cultura, Kisses. E ela namora o Joey, mas eu não... tem uma grande dúvida. Acho que ela é bi, na verdade. É. E ela tem a Scarlett, que é a filha dela, mas até aí não tem importância. Eu não sabia que ela era casada. Ela não é casada, ela namora. com ele. Namora. Namora. Então, e eu tinha muito essa E relação o com ela. resto assim. das Spice do resto do podcast? Você não pergunta, não. Não, eu ia perguntar, viado, calma. E vocês, meninos, qual que é a sua resposta? O José não tem. Eu já tava ainda bem que não me perguntou. Eu gosto de todas.
Eu vou expor o José também. não é da minha Ontem ele época. falou pra mim assim... Que não é da minha época, olha que ousado. Não é, Ontem desculpa. ele falou pra mim assim, quando a gente tava vendo a Mel C, ele falou assim, gente, é a primeira vez que eu vejo o rosto dela. Você acredita? Ele tava lá tirando sonho de alguma POC que é fã de Spice. Falou assim, gente, se eu vejo na rua, eu não conheço. Mas é o que eu vou fazer. Ó, a minha preferida, eu gosto das duas Mel, né? Mel C e Mel B. Mel B, porque representa Mel B, representatividade maravilhosa. preta dentro das Spice. A Mel B é minha, E por é minha ser segunda Scary favorita. Spice também. A Mel C pela esportista sapatão. E eu gostava da Victoria Beckham, que tava sempre gótica, né? Nas Spice. Embora não fizesse um nada, mas tava Ela ali só no... aponta. Tava ali no lookzinho preto, incrível, como sempre. Eu gosto da Vitória também. Ela eu só gosto aponta. não, eu gosto de todas também. Eu acho que eu tenho uma birra da Jerry, assim, uma birrinha, assim, tipo. E eu não senti que ela tava cantando muito bem no show, não. Não, Né? ela tava desafinadinha. Tava desafinada. Mas aí me disseram que ela sempre foi assim, que ela não sabe cantar mesmo, não. Ah, Ela é. era, Igual a tipo, Vitória Beckham, por exemplo. Tava sem autotune, né? As melhores vozes sempre foram da Emma, da Mel C e da Mel B. É, sempre. Sim. Quando você tava no show, deu problema no áudio algumas vezes? No meu deu vários Não, problemas. Tava acho que todo elas mundo corrigiram. reclamando. Elas corrigiram pros shows depois, eu Olha acho. aí, É. me fudi. E foi super legal que a Mel se trouxe pra parada um grupo De drags. drags. Da Sync the Pink, que é a maior festa. Eram só drags? Era só drags. drags. Só drags. Que é a maior festa queer da Inglaterra. Que eles dizem que é a maior festa queer do mundo, mas eu também não Mentira. sei, né? Ah, mentira. Fontes, juro que sim. Deve ser Fonte, a mesma fonte que a Mel C falou. 3 deve ser milhões. Data Sync the Pink também, assim. Né? Vindo do Reino Unido, não acredito em nada. Que horror! Válido frisar também, pra quem não sabe, fun fact é que assim como as Spice, nós também temos a divisão de quem é a POC do que. Nós fizemos isso nos primeiros episódios do POC de Cultura e temos até no nosso Instagram, muito bonitinho, selecionando quem é cada POC do que, como vocês podem perceber. Se você não é da geração, existe a Posh Spice, a Baby Spice, a Ginger Spice, a Scary Spice e a Sporty Spice. Isso. Que eram os nomezinhos que elas davam entre elas pra ser tipo. Cada uma tinha uma vibe, tinha essa Uma coisa, né? personalidade, uma roupa, era isso. Pra você que não assistiu, né? Pra você que sabe do que a gente tá falando, desculpa tá falando obviedades. Pra você que não assistiu, tem uma coisa maravilhosa chamada Spice World, Nossa, um filme esse que você tem que filme. assistir. Porque assim, mesmo sendo ruim, vamos ser sinceros, gente, como que pode ele ser é ruim? bom pela história. Elas encontram Mas extraterrestres. Como é que pode ser aquele ruim? que é bom, é tão ruim que é bom, entendeu? Elas encontram extraterrestres num cemitério. Eu tenho uma foto com ônibus, eu tirei. Você, inclusive, fez o tourzinho Spice Girls, né? Fiz todo Na um Inglaterra. tour. E aí, pra falar sobre o POC, a gente tem que o José, né? Nossa maravilhosa, a Millennial POC, a nossa POC dos memes, a Baby Spice desse podcast. Temos o Hilário, que é a nossa POC Workaholic, a nossa Miranda, nosso semi-Sex and the City, a POC mais workaholic de todas. Tem o Fi, que é a Milito da Biscoiteira, Biscoiteirinha. que nem sempre tá de Sport Spice, mas, né, pega ali pelo quê? Pelo uso capião das roupas da Adidas. Menina, eu comprei uma calça. Quando eu falei, eu vi essa calça, falei, meu Deus do céu, a Mel C usaria muito essa calça. Eu vou mostrar pra vocês depois. E eu, que sou a emo gótica problematizadora, né? Ou então a versão Scary Spice, só que gótica. Isso. Que é basicamente isso. Ou seja, também temos nossos nomes de POC. E a gente Exatamente. postou a fotinho ontem com a Mel C junto, o grupo inteiro. Foram as únicas pessoas que tiraram foto em grupo, porque era tudo selfie. Exato. Sim. Era obrigatório ser selfie. E aí a gente falou assim. Aí o Hilário falou assim: We have a LGBTQ. LGBTQ. É isso aí. Alfabetizadas em inglês. Aí, ó, alfabetizadas em inglês. We got a LGBT podcast. Is it possible to take a picture with you? Sure. As não alfabetizadas em inglês. a Inclusive, gente ela falou do perguntou POC. o que é POC. Mas ela falou que a gente tava na mesma vibe. Ela olhou pra gente e falou assim: vocês estão meio. Que a gente tava um do lado do outro. É. É porque do grupo que tava lá pra encontrar, a gente era um dos únicos que estávamos na Todos já- parada, E né? a gente tava, tipo, E muito. a gente tava caracterizado. tipo, a gente tava com roupa colorida Sim. e eu tava com uma camiseta branca, o José com uma camiseta branca, o Hilário com a camiseta do Aliás, arco-íris. válido mencionar que, né, a camiseta maravilhosa que o Josi estava usando do POC Power foi a primeira coisa que ela reparou quando ela Sim. entrou no ambiente.
Inclusive, o... Agora, não sabemos por que, se ela achou que era person of color, ou que POC em inglês significa person of color. E aqui não. Ela deve ter olhado e falado assim, o que essa branquela? Esse branquelinho tá eu vou fazer um ao vivo aqui com a Mel B. Falar assim, Mel B, olha aqui. Essa branquela. Essa branquela aqui. Gol militante. Essa camiseta que o Zé tava usando, do POC Power, é do... Ademilton Coelho Brand. Isso. Comprem a camiseta do POC Power. Quem quiser tá descolando esse lookinho maravilhoso, por favor, compre. E É aí, muito bonita. começou os momentos onde, né, conhecemos Mel C conheceu primeiro Mário. E aí, parou do meu lado, já elogiou a cor do cabelo, já fiquei o quê? Me cagando, diarreia crônica nas calças. Menina, eu tenho foto dela pegando seu cabelo. Menina, me passa Eu isso tirei. já. Eu tirei. E eu amei, porque na parada aconteceu um negócio que a gente tava andando, aí passaram duas meninas lá do Caco Brancas. e falaram assim... Brancas. vale salientar. Falaram assim, nossa, eu adorei o seu cabelo. E pegando no cabelo dele, assim. Nossa, ó, mano, vários. sem noção. Se você faz isso, você é um sem noção. Não, e depois de falar assim, eu adorei, aí elas ainda pararam assim um pouquinho e falaram assim... Ai, que lindo, e pegou de novo. Só falou assim, posso tirar foto E com aí, ele? A Melzi pegou também, o Caco tava falando assim, ela pode. Ela tem direito, se vocês não. Olha, Ou seja, se você não é a Melzi, não rele se no você não cabelo tem de uma mais de pessoa 500 mil negra. seguidores no Instagram, não vem relar no meu cabelo, cabelo. meu amor. Don't touch my hair. E aí, depois chegou um momento também maravilhoso que a gente tem que frisar aqui, né? Porque você foi o quê? Recebeu palmas de um salão inteiro, inclusive da Mel C? É verdade. Pois Hilário É recebeu. Nossa. Recebeu e não foi pouco, não, porque assim, ela sabia por nome. Até o Hilario saiu também, que a gente ouviu. Hilary. Eu postei no meu Hillary. Instagram. Tá lá Postou. no meu Insta. É muito hoje. bonitinho. E aparece ela falando com a gente depois da Sim. camiseta do José. Sim, Aparece, sim, achei sim, fofo. sim. Ela é maravilhosa. Ela é incrível. Ou seja, foi agora tudo. temos o quê? Uma pessoa de ligação às Spice Girls, né? Nossa, Que gente. afinal é conhecida. Para. No aniversário ontem- de 1 ano do POC, ela vai estar aqui. Vai Mentira. tá. Nossa, imagina que sonho. Na verdade, ela que pediu pra conhecer a gente. Querer poder ela falou conseguir, assim, hein? Vamos mentalizar. E a minha criança de 10 anos, o meu viadinho que vive em mim de 10 anos, tava tão feliz ontem, assim. Hilário, muito obrigado, viu? Queria te agradecer ao vivo aqui. Te agradeci 200 vezes ontem, vou agradecer de novo. Foi assim, Apesar de eu não conhecer tanto, foi tudo. Que horror, José. Você vai agora escutar Spice World and Eu Forever. escuto. Eu já Isso, o assisti Forever o não ouve filme. muito, não. Ouve umas Ele já músicas falou só. que Forever não é era do maravilhoso. tempo Mas eu não dele. sou fã, não é da minha época. Mas Forever é maravilhoso. Tem umas músicas maravilhosas, tipo Holler, tipo Let Love Lead the Quando eu Way. nasci, já era Pussycat Dolls. Que horror. Entendeu? Não, e você não pegou, por exemplo, a época dos chiclete, né? Você não lembra disso? O melhor Não. pirulito já Ai, criado nossa, aquele pela pirulito era indústria dos muito doces que bom. acabam com a vida das Ah, crianças. isso aí eu acho que eu já comi já. Esse era o melhor pirulito que tinha, era das Spice Girls. Nossa, era o melhor. mano, por que não fabricam pirulitos iguais hoje? Pois é, né? Então. Aquele... poxa, Saudades que pirulito. pena, velho. Ai, só vai chupar. Opa. Voltando. Acho que acabamos o tópico Mel C. Acho que sim. Só queria agradecer. Mel C, se você estiver ouvindo, a gente te ama. Foi muito lindo. We love you. It was beautiful. Ai, mas deixa eu contar por que a gente foi lá conhecer a Mel. A gente não foi convidado por nenhuma marca. Inclusive, marcas convidem a gente nas próximas, Nos tá? levem pra Londres. Exatamente. A gente finge que não percebeu nessa e vocês podem chamar na próxima, que tá tudo bem. Exatamente. O que rolou com a Mel é que a Mel veio aqui em 2017, fez um encontro com fãs. E aí, naquela época, rolou algumas confusões disso. A empresa que trouxe ela não era muito séria, apesar de ter feito o evento. Foi bem legal e tal. E a gente não conseguiu... A gente pagou por algumas coisas, tipo meet and greet, etc. E tal, e acabou não rolando direito. E aí eu entrei em contato com o Joey, que é o empresário dela. Entrei no site da Mel C, frustradíssimo. Aí achei o e-mail do Joe, que tá lá, inclusive, o empresário dela, né? E aí eu mandei um e-mail pra ele contando, textão mesmo em inglês. Gastei todo o meu CCA naquele e-mail. Mandei e disse assim, ele nem vai responder. Cara, ele me respondeu 12 horas depois. Assim, o Caramba, e-mail. muito mais rápido que muita gente. Ele me respondeu... Que não é ninguém no mundo. E o e-mail dele era pedindo desculpa, dizendo que sim, tinha sido uma zona, que eles tinham que pensar como é que poderia resolver e tal, etc. E aí, passou uma semana depois que a Mel foi embora do Brasil naquela ocasião, a Mel C mandou um vídeo pra mim e pros meus amigos que também tinham sido lesados, um vídeo dela pedindo desculpa
dizendo assim, ai, me desculpe, eu Você não tem tinha esse nada a ver." vídeo? Tenho. Ai, meu E Deus. aí ela falando que desculpe, não, etc, etc, etc. E aí ela disse, e nisso ela falou assim, na volta pro Brasil, quando a gente voltar pro Brasil, na próxima volta pro Brasil, a gente vai se reunir com quem foi lesado e vai tirar a foto, vai fazer o meet com vocês. E tipo, quando ela anunciou que vinha pro Brasil, eu mandei um e-mail pro Joey, assim, já fazia 2 anos, né? Aí eu mandei um e-mail pra ele. Eu já ia pra Inglaterra de qualquer forma, mas aí eu mandei um e-mail mesmo assim, disse, Joey, você lembra de mim? Lembro, claro, vamos fazer sim. E aí foi isso. E aí Olha rolou. isso, uma e pessoa ela- que tem contatos, né? Acessível. Você tem o contato do Do Joe. Joe? Não Você tem. Ah, tá lá no site dela. Aí vai lá Menino, Menina, eu tô finge. tentando aqui dar um status quo pra você. e- Mas assim, eu não sei se ele vai responder todo mundo, mas tipo... Imagina, as poquezinhas tudo Pô, mandando um eu vi e-mail. seu e-mail no Palco de Escultura. exatamente. Tô aqui querendo saber. Vocês não mandam e-mail nem pra gente, quanto mais pro Joe, né? Será que podia, quando a Fica Mel aqui em B... direta pra vocês. Quando a Mel B voltar, ela vir na minha casa? Gente, e assim, as Spice Girls, elas são uma parte muito importante da minha vida, de muita gente, porque imagina numa época onde você não tinha internet direito, onde você não tinha acesso à informação direito, aí chega uma banda só formada por mulheres, e as mulheres têm diversos tipos de corpos, porque a Emma, apesar dela ser magra, ela é uma falsa magra, então ela era meio gordinha na época, né, meio gorda na época. E a Mel C toda Sporty Spice, sapatão, a Melanie B negra, enfim, vários tipos de meninas ali. E elas... a Victoria Beckham. Isso, a Victoria Representatividade. Adams, que era Adams na época, que depois virou Beckham, e a Jerry também. E que a primeira música de sucesso delas era falando do quão importante era as amigas para elas, e não falando sobre perder um homem, e sobre ter um amor impossível de um homem, que era uma coisa comum Música na pra música. mãe, né? Exatamente. Falando, agradecendo mãe. Então elas tiveram esse poder muito importante ali de ser uma banda ultra mainstream, que venderam mais de 90 milhões de discos. O primeiro vendeu mais de 30 milhões de discos. Então, ali só até naqueles 3 primeiros anos, tá? Porque hoje já passou de 200, mas enfim. E aí você imagina toda essa loucura da Spice Mania, e aí você... Anos depois, você nem imagina, e você encontra com aquela pessoa, e aquela pessoa, nossa, eu te conheço agora, hein? Tá bom. É meio, assim, uma explosão da cabeça, assim, um blow explosion, entendeu? Que é uma coisa que você acha que você não vai viver, né? Exatamente. Tipo, eu não sabia nem imaginava. Eu não sabia que eu ia... Primeiro, eu não imaginava que eu ia ver um show das Spice Girls. Sim. Eu não imaginava que eu poderia ver um show, ter dinheiro, por exemplo, um dia pra ir pra Londres e ver as Spice Girls. E muito menos, tipo, cair num lugar onde ela está e poder tirar uma foto Vou com tirar um ela, abracinho. conversar com ela, dar um abracinho com ela. Caralho, isso aí é... Tirar uma foto abraçada em cima de você que você não sabe nem explicar como a foto aconteceu. É bem isso. Outra coisa que aconteceu também com o famoso foi que eu fui parar no Stories da Anitta. Exatamente. Vocês que acompanham, né, o Pop de Cultura sabem muito bem sobre essa tour. Ai, gente... Envolvendo Felipe Bortolotto e o quê? Se Larissa você- Machado. Se você, Ela mesma, se você Anitta. não viu, estávamos fazendo cobertura para o TikTok Verdade, Brasil TikTok... Beijo, durante a Pietro! parada. TikTok maravilhoso. Vocês são maravilhosos, sério. Nos confiou para a cobertura da parada, o TikTok Brasil. E aí, durante, começou a tocar o quê? Faz gostoso. A gente tava fazendo lip sync. Aí assim, tal pessoa faz tal, começou a tocar Faz Gostoso. Imediatamente, quem que se materializou? Josis fez de Bang Bang, de Ariana Grande, né? Pois Spock Eu não novinha. fiz. É eu verdade, fez, né? porque tava Eu desesperado te correndo cobrei, no meio né? das pessoas. E Eu Larissa tô aqui tava... manager, eu te cobrei, né? Que tava Não grudado no entregou o trio. job. Porque tava correndo pela parada, igual uma doida. Sabe o que eu vou Fazendo fazer? 500 metros rasos na Eu Paulista. devia ter gravado Ai, você ai. correndo igual uma doida naquela parada e colocar assim, senhora. Ia ser o seu lip sync. Gente, Então, aí eu fiz, e eu fiquei né? cobrando. De cobrar. Sim, cobrou mesmo. Cobrou o quê? Ele mesmo. falou assim, não, eu vou fazer com os Spice. Aí começou Spice e ninguém Ai, gravou. não, eu não lembrei também, porque né, eu não ia ficar lembrando de job no. Ah, job. sim. Não, Aí mas eu- também não dava, tava mal muvuca É, naquele não tinha negócio como. ali. É o momento Mas pelo menos que... você tem um lip sync no dia das POCs e a gente Sim. não tem. É verdade. O momento que a gente aproveitou eu e o Josi foi um momento de descontração. Sabe falar endometria? Endometria. Endometriose, a As doença. bichas disléxicas
disléxica. Nossa, disléxica Gente, total. o que aconteceu? É o quê? Indumentária. Indumentária. São acessórios, Felipe. Tudo bem. Eu tenho escola pública, dá licença, que horror. E depois disso, né, eu fiz o de Crazy in Love, que pode estar, né, vocês podem ver no nosso TikTok. Já fez de Into You, de Bang Bang Bang. da Bang Ariana. Hilário fez da corrida, basicamente. Fez aquela Enfim. música do Rock, correndo. Pá. Nossa, que referência hétero que eu fiz. Nossa. Aliás, por referência hétera, antes da gente falar sobre, né, o grande case Felipe versus Anitta, a gente tava num posto de gasolina, todos, né, montados com bandeira até o Nossa, cu, sim. LGBT, não sei o que e tudo mais. Aí Comprei um hamburgão. A gente passou pra comer alguma coisa ali no posto. Aí a gente tá o quê? Esperando, né, pro cara pagar passar os cartão de todo mundo. Aí vira o Felipe, quanto tá o jogo? Tava passando o jogo. Tava passando o jogo de futebol, eu fiz assim, quanto tá o jogo aí? Detalhe. Com uma bandeira. Uma bandeira enorme nas costas, uma camiseta escrito resistência, o mais viado possível. Perguntando, quanto tá o jogo aí? A mais viada de todas, aliás. Indo ver uma ex-Spice Girl. Total. Perguntando, quanto tá o jogo aí? Agora, por favor, conta a sua tour Tá. com sua amiga íntima Larissa Machado. Então, vamos lá. AK Larissa Bolsonaro, né? Larissa A nossa história é difícil, gente. Assim, tem idas e vindas. Vários cancelamentos. Vários cancelamentos. Não, é que... Vamos lá. Todo mundo sabe que eu passei o pano pra música da Madonna com a Anitta, porque, enfim, né? Eu gostei da música, não sei se vocês gostaram, mas eu achei uma música legal. Eli Faustão Gostoso. Faustão. Eli Faustão Gostoso. É a música da Selena, gente. E aí, eu fiquei assim, não, é uma boa música, gostei da música e tal. E, enfim, queria, né... Passar um pano com mais força. Então, assim, já tá tocando, é a Madonna, tem a ver com a minha história. Então, assim, vou fazer o lip sync dessa música. E a gente tava mandando os conteúdos pro pessoal do TikTok também por WhatsApp. E aí a gente mandou os vídeos do lip sync que a gente fez no TikTok. Lá no nosso perfil do TikTok. Segue a gente, que agora a gente tá grande lá. Já começou a ter seguidor lá. Sim. Do nada, né? Sim. Cresceu, menina. E aí... quando chegou... Inclusive, tem outra história de vídeo do TikTok que a gente precisa Incrível explicar. também. É verdade. E aí eu tava lá, né, dançando Anitta, mandei pros meninos do TikTok, eles postaram não só no perfil, eles postaram no Instagram também. Aliás, foi o único vídeo de dançando que eles postaram. E eles marcaram a Anitta e a Madonna. Porque elas são parceiras de TikTok. Exato, então. Aham. E aí colocaram umas hashtags lá, inclusive, tinha uma hashtag parada gay lá, não certo parada gay, parada LGBT, mas vai militante. E aí aconteceu isso, né? Beleza. Quando eu cheguei em casa, eu percebi no Twitter que o meu vídeo estava numa fanpage da Anitta. E eu falei, em que mundo isso é possível? Porque eu sempre fui crítico à Anitta, muito crítico. O Caco me zoava várias vezes. Quando saiu o Switch da Igazilha, o menino, todo post que eu ia fazer contra a Anitta, ele ia lá e falava assim, não sei o quê. Não, eu vou dar um parênteses porque essa história é incrível. O Felipe passou uma semana enchendo o saco falando mal da Anitta que assim, ninguém aguentava. Ela nem tava merecendo tanto assim ser cancelada. Tava assim. Aí o Felipe assim, ficou 1, 2, 3, 4. Não, que música de bosta, não sei o quê. Porque eu não vou ouvir isso. Aí eu falei que eu não ia ouvir, não. Isso é mentira, tá mentindo. Aí tava lá bonitinho, assim, ouvindo. No quê? No canto dele, no momento dele. E aí eu aproveitei, né, que o Spotify anuncia o que você tá ouvindo. Eu só dei uma printada e falei, Felipe, como é que é isso? E postei na timeline dele. Porque, né, eu gosto de ser assim, provocadora. Mas é assim, gente, eu ouço. Então, assim, eu amo paradinha. Eu ouço paradinha. Eu amo Downtown. Eu amo Faz Gostoso. Ouço Faz Gostoso em todas as plataformas, meninas. E aí, beleza. Só não dê dinheiro pra fazer o clipe, tá? Não precisa. Pelo amor de Deus. Já falamos disso, pelo amor de Deus. E aí, beleza. Rolou lá, né? Eles postaram quando eu cheguei em casa, eu tava na fanpage, numa fanpage da Anitta. Um povo comentando umas coisas meio estranhas, dando em cima de mim de uma maneira estranha, tipo, não me julguem, mas eu fazia muito. Aí o outro falava assim, te julgar por quê? Eu entro na fila, mamo horrores, mo. Eu amo os Anitters. Gente, E aí, inclusive, tem uma gay que comentou assim, gente, as gays precisam parar de passar pano pra Anitta. E era eu dançando. Que saco, entendeu?
O karma é uma desgraça, né, Fih? Pelo amor de E Deus. aí eu só ouvi uma mensagem do WhatsApp chegando do meu amigo falando assim: Fih, o Fih, num grupo, o Fih tá no Stories da Anitta. E aí um monte de gente começou a me mandar um monte de coisa. E eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz? A única coisa boa, o residual disso, o residual, como dizem os publicitários, disso, é que, pelo menos, eu tenho esperança no fundo do meu coração que como é que fala? Um manager da Anitta deve ter mandado pra alguma pessoa que é próximo da Madonna, pra mostrar pra Madonna que tava tocando Faz Gostoso numa parada gigantesca, em pouco tempo, e que as pessoas já estavam cantando. Então, assim, a minha esperança é que a Madonna hoje, gente, ela sabe quem é Felipe Bortolotto. Se esse clipe sair, vocês o quê? Agradeçam ao Felipe, porque foi fui ele eu. pessoalmente que mas enviou. eu quero pra parte Anitta. dessa vaquinha aí, hein, gente. Mas essa vaquinha aí, 10% é minha. Que terror. Nunca imaginei que Nunca hoje imaginei. estaríamos aqui falando Aí, de quem? menino. Larissa Bolsonaro. Passando um pano Né? coletivo. Passando pano Exatamente. pra Larissa Bolsonaro. É isso Não, aí. imagina eu. O tanto de gente que eu já comprei Sim. briga. O tanto de amigo que já falou assim, não precisa falar assim da Anitta. E aí eu tô aonde? Tava onde? No stories da menina. Mas mudando de assunto, ainda sobre o TikTok. Vocês viram o vídeo que a gente fez saindo do armário na parada, né? E vocês, não sei quem... Várias pessoas vieram perguntar assim, tipo... Eu achei... Não são só 4? Ué, quem é esse quinto? O que aconteceu, João? Era uma pessoa aleatória. Vamos lá. Nossa, Então. gente. Foi uma junção de histórias. Primeiro que assim, né? Isso foi uma... A gente tava gravando os conteúdos pro TikTok. Foi uma ação super bonitinha que um grupo de teatro tava fazendo ali atrás da parada, né? Pra quem vinha do metrô, sentido Consolação, pra o Trianon MASP, passava por esse armário. E esse armário era uma instalação dele super, né? Bem feitinha no sentido de... Art and craft, assim, bem tutorialzinho mesmo, necessário. Uhum. Eles fizeram um armário, tudo bonitinho e tal. E a simbologia do lance era: você passava pelo armário e saía do armário e ia pra parada. E aí era super fofa a ação, não sei o que e tal. A gente ficou super encantado com isso e a gente resolveu parar e esperar acontecer. E a gente parou um bom tempo. Como bons produtores de conteúdo, falamos, vamos gravar. Exato. Yes. A gente passou um bom tempo na fila esperando, né, essa ação começar, porque, tipo, não era uma ação, eram pessoas que queriam fazer uma coisinha bonitinha na parada, e rolou. Aí a gente, né, gravou que eu fui o primeiro, a gente gravou depois o Fih, e aí entre o Fih e o José, tinha uma outra pessoa, e não dava pra gente saber por quê, porque tava rolando tudo na base das cortinas. E aí eu virei, e na hora que passou esse cara entre o Fih e o José, eu gravei. Gravei, não sei o que e tal, deixei de lado. Na hora que a gente tava continuando andando pra Paulista, eu mostrei pros meninos e falei, olha o que aconteceu. E mostrei o cara entrando no meio, não sei o que e tal. Rimos muito, nota 6, né? Porque o Felipe mandou o vídeo Exato. com o cara no meio. E aí o TikTok foi lá Aí e eles postou, é postaram. isso. Muito Porque obrigado, eles acharam assim, Pietro. deve Você ser é 5, incrível. não sei. E aí, beleza, né? É Passou. isso, E aí não tem é dessa vez que e é um teremos cara mó um quinto. metaleiro, não é? Não é um cara, tipo, Sim, sei lá... sim. Parece Super aleatório. que saiu de um clipe da Rosalía, porque ele tem umas correntes de metal que os jovens estão usando hoje. E aí eu falei, se você encontrar um dia esse episódio, moço, e você ver que você saiu num post aleatório, seja bem-vindo ao grupo. POC de cultura. Você é a quinta POC A POC faltava perdida. pra gente completar as Spice O Girls. nome do grupo de teatro é Companhia 08. Sim. No Instagram é cia.0, por extenso, 8, o número, Isso. tá? Eles fizeram bem bonitinho mesmo. E aí é isso, gente. Aconteceu esse tanto de coisa. E ano que vem estaremos de novo Estaremos. na Aliás, parada, né? aproveitando nisso, quantas paradas vocês já foram? Vamos fazer uma rodinha aqui. Eu fui acho que essa foi a segunda. Eu fui em 3. Não contando o interior, porque uma vez eu toquei no trio elétrico. Se for do interior, Do eu fui em interior, 3 também. Eu Porque fui em 4. Eu moro em São Paulo há 2 anos, então... Legal. De parada. Legal. Você fez 4? 4. Eu, desde 2008 que eu vou. Então, são 11. A Kakura do A Deus. Kakura que tá presente. É, Eu tô tô em sempre. segundo lugar. A minha primeira oficial foi em 2008. Eu fui em 2008, 2009, 2012. 2009, 2012. Aí depois eu pulei só pra, tipo, 2013,
16 pra frente, assim, que eu comecei a ir mais. Na verdade, esse tempo você tava homofóbica, né? Não, é que nesse... Não, Assim, teve anos que, por esse- exemplo, eu não fui pra parada. Eu passei na parada, aí eu vi alguma coisa e fui embora. Isso aí mas correndo. conta, Mas né? conta, Ah, né? não, conta, Tipo, conta. Se eu for pro exterior e fazer uma parada dentro do aeroporto de algum lugar, eu vou contar que eu fui nesse sim, país. aham. Eu fui em todas mesmo, de tipo, ir, ficar, assistir, lá. Eu fui em todas essas até 2012. Eu fiz esse rolê tradicional de povão mesmo, assistir e tal. Teve essa que foi a que teve Orange is the New Black, que foi 2015, se eu não me engano. Que eu também tava lá, tava assistindo de galera. E aí, quando foi 2016, foi a primeira parada que eu fui junto com Mães pela Diversidade, junto com a minha mãe no carro. 2017 foi a minha primeira parada cobrindo, que eu fiz a cobertura junto com o pessoal do... Foi o ano passado, na verdade, gente. Foi 2018. Que foi a cobertura do YouTube. Em 2017 eu fiz alguma outra coisa, mas já é a seguida, assim, eu acho que eu já tô na 4ª parada, indo frequente. Mas, assim, uma coisa que eu gostaria só de pedir, né? Se aqui existe um espaço para pedir, mas já que a gente tá fazendo esse papel aqui enquanto podcast... é que a parada tenha um pouco de... Tipo, ela traz um cunho político muito forte, ela traz uma animação muito forte, mas o que pra mim foi mais lendário, assim, da parada, que marcou muito, foram os cartazes que eu vi. A gente viu um cartaz especial defendendo as travas e trans, né? E mencionando, Com a inclusive, a Jupe Jupe do do bairro, Isso. que foi perfeito. Eu vi em vários stories depois. Tinha stories de gente Sim. muito grande mostrando também esse. Eu achei Sim, maravilhoso. Que foi maravilhoso. E o Fih postou um que tava até no nosso stories e tá na página do Fih, do Instagram, que é o do Como é Bom Ser Viado e tudo mais, porque eu acho que... Queria encontrar essa POC. A foto tá tão bonita que se Sim. fosse eu na foto, eu ia falar, eu quero essa foto. E esse tipo de ação, por mais que a gente pense que é brincadeirinha e tudo mais, quando esse tipo de cartaz vai reverberando ao longo de fotos, de parada e tudo mais, isso faz uma grande diferença na hora da gente entender a militância, e até mesmo para leigos que vão pensando que a parada é só putaria, não tem nada de importante e tudo mais, isso ajuda a dar o caráter, né, necessário e político da parada em alguns momentos Não, também. e pessoas que não têm acesso à parada, ou que não têm acesso a amor próprio, também lê um cartaz falando como é bom ser viado, ame as travestis, sabe? Isso entra na cabeça de alguma forma e eu acho que reverbera de um jeito muito positivo. Assim. A parada foi muito boa, foi Sim. muito grande, foi gigantesca. Foi recorde, né, de novo, de pessoas. Esse ano foi recorde. Então, 3 milhões. E a gente segue sendo a maior parada do mundo, né? Acho que isso é importante também. Por isso a questão do trazer cartazes e o lado político também com mais força. Até porque Stonewall surgiu disso, né? Todo o movimento LGBT, a gente não pode. A gente brinda o amor, brinda a diversidade, brinda tudo, mas a gente não pode esquecer que o movimento LGBT. Isso, inclusive, saiu na reportagem do Fantástico. Eu tô até me arrepiando essa reportagem do Fantástico, que foi sobre Stonewall. Teve o Pedro HMC do Põe na Roda, teve o Espartaco Santiago, teve a Mili Lacombe, teve aquele que a gente queria chamar, aquele crítico, que foi com você no filme. O João Silvério Trevisan. O Trevisan, João Silvério Trevisan. Tinham vários LGBTs contando a história de Stonewall e quão importante foi isso para a mudança dos direitos LGBT no mundo. Então a gente tem que sempre se lembrar que a revolta de Stonewall foi uma revolta contra o sistema. A gente não pode esquecer tem um disso. cartaz maravilhoso que Stonewall wasn't... Era basicamente, Stonewall não era uma festa, era uma rebelião. Então, é isso. Pra quem ouviu o nosso episódio, se não ouviu, tá moscando, porque, né, a gente tá com essa porra lançada faz tempo, né? Toque. A gente lançou no começo da nossa série um episódio falando sobre Stonewall, contando um pouquinho sobre o que foi. Se você não ouviu, não tem informações, não tem referências, ou quer ouvir alguma coisa super gostosinha antes do dia 28, pra se entender um pouco mais e militar com gosto no dia 28, que ainda é dia, tá aí. É isso, gente. Essa voz aqui. Temos mais alguma coisa para falar? Eu acho que só se você quer assistir a parada, né? Realmente. Esse ano foi o primeiro. coberturas. Isso, esse ano foi o Tivemos primeiro ano de coberturas. Foi a primeira vez que um cobertura, canal de TV sim, cobriu.
Não, canal de Não, TV. canal de TV foi a primeira. É, isso. GNT cobriu, passaram ao vivo e também colocaram ao vivo no canal do YouTube. Eu indico o canal do GNT e indico também a parada ao vivo que foi no canal do Spartacus, patrocinado pelo Estúdios Dias. Dia Studios, né? Dias Estúdio. Tinha mais algumas outras participações também lá que Tinha a rolaram. Lowe, tem... O canal do GNT foi apresentado pelo Caio Braz, que é apresentador, ele é Sim, LGBT. sim. E apesar Beijo, de Caio, ter eu a conheço. apresentação da Fernanda Paes Leme, Gabi Amarantos e o João Vicente, que são 3 héteros, que estavam lá, mas tudo bem. Mas quem liderou mesmo foi o Caio. E eu vou falar os convidados que participaram lá. Foi a Leona Vingativa, a Yas e a Tati, do canal Tá Entendida, a Nathalie Neri, o Vitor de Castro, que já participou aqui com a gente, do episódio Lindo. G, da Maratona LGBT, a Blogueirinha, o Divas Depressão, a Mônica Benício, que é a viúva da Marielle, a Majur, que é cantora baiana, negra e não binária, o Emicida, que fez uma música com a Majur e a Pablo, que vai lançar essa semana, né? Sim. E a Ana Claudino, do canal Sapatão Amiga. A Gabriela Heblin, a ex-BBB dessa última edição. A Mandy Candy, também maravilhosa, mulher trans. E como repórter de rua, o Gabriel Estrela estava lá, a Bárbara Gância e a Maíra Medeiros, do Nunca Te Pedi Nada. Na parada ao vivo do Spartacus, tivemos várias pessoas também. O Divas estava lá, o Herbert Castro e a Fernanda Soares, do canal das Bis. A Lorelai participou do Parada ao Vivo com o Spartacus. A Lui Ponto. E com reportagem também da Maíra Medeiros e da Blogueirinha. Na verdade, o Dias Studio, ele patrocinou tanto a Parada ao Vivo do Ela Spartacus foi a quanto do produtora. GNT, Foi né? a produtora de ambos, né? Exatamente. Foi a E eu quero produtora. indicar uma cobertura para vocês não assistirem. Que é a cobertura da Jovem Pan, que foi horrorosa. Quem ouve Jovem Pan ainda, né? Foi horrorosa. Inclusive, quase ninguém assistiu, porque tinha, 1000 visualizações. É lógico, também o público da Jovem Pan é basicamente hétero. 3 tosco. comentários, todos homofóbicos. E eram 2 apresentadores, a Lígia Mendes e o Franklin Davis. Os 2 são héteros. Eles falaram muitos de serviços, muito estereótipos. Pra vocês terem ideia, a live começou tocando I Will Survive. Ah, é maravilhoso. Tá? A única participação LGBT, de apresentador, foi o Fefito, que ele tá no Estação Plural do Canal Brasil. Só que ele aparece, 1 minuto no começo, explicando o Stonewall e a parada, e depois ele não volta quase nunca. Tiveram alguns convidados também, mas o Samuca, inclusive, participou. E o Valtinho Red também, que faz um trabalho Valtinho incrível sobre a Reg. periferia negra e LGBT, que é muito bom de vocês acompanharem. Então, se vocês assistirem isso por causa dessas pessoas, vai pulando, tá? Não vê a parte não dá tanto que biscoito assim. que a Lígia tá falando, que esse Franklin tá falando também. Ai, não vai lá na Jovem Pan, não. A gente gosta dessas pessoas Até porque aí, mas não vai lá, não. o auge da live foi... Eles postaram um vídeo da Antônia Fontinelli, Meu Deus Antônia do céu. Chernobyl Fontinelli, que ela falou por que que ela acha a parada LGBT importante. Justo, né? Uma pessoa sensata exato. pra falar. Sensata. E aí, durante eles falam assim, Antônia Fontinelli, que foi acusada de ser homofóbica um tempo atrás. E aí a Lígia disse assim, ela mesmo que falou no vídeo que 99,9% dos amigos dela são homossexuais. Você acha que ela vai ser homofóbica? Né, a gente já sabe que essa passação de pano não dá mais em 2019, É isso, né? então acompanhem as coberturas da parada pelo canal da GNT e o canal do Spartacus, tá bom? Isso. E, gente, recadinho, acho que básico. Orgulho é o ano inteiro. Festa por ser LGBT tem que ser o ano inteiro. Se amar é o ano inteiro. A gente vai sair de junho, as marcas não vão ser mais com arco-íris. A Paulista e os lugares onde estiveram paradas não vão ter mais enfeites de arco-íris. Já até tiraram. Já até inclusive. tiraram. A vida continua. A Paulista e todas as ruas vão voltar ao normal. As pessoas vão voltar ao seu normal, que é não dar trela para nossa causa até um dia que elas acordem de verdade. E que isso seja uma discussão que a gente levante todos os dias. Eu sei que agora é tudo muito bonito e a gente fica realmente muito tocado, muito emocionado de ver as coisas acontecendo. A parada foi gigantesca, não teve... fiquei com medo de estar tentado, fiquei com medo. Pra quem acompanhou a tour daquela vidente lá, que falou que ia acontecer um grande atentado envolvendo a bandeira LGBT,
Não teve. Era sobre o Bloco das Gloriosas mesmo. Claramente. E eu acho que o que fica daqui pra frente é vamos levar esse espírito. Você que é hétero, ouve a gente. Você que pode passar essa mensagem pra frente, faça isso. A gente precisa levar essas discussões pra fora de junho. Dentro de junho é importante. Ter um mês que represente a gente é importante. Sim. Mas é importante a gente falar disso todos os dias. Estar em todos os lugares. Porque agora as marcas e emissoras e chamam a gente pra participar e pra ser parceiro, mas isso a gente precisa o ano inteiro. Não dá pra gente sobreviver só em junho, né? Sim. Não dá pra gente ser exaltado só em junho. As nossas vidas não importam só em junho. Nossas vidas importam todos os dias do ano, cada segundo. E a gente, apesar de ser, mais uma vez, a maior parada LGBT do mundo, nós somos o país que mais mata LGBTs no mundo. Exatamente. Sim. E aproveitando até o gancho também que o Fih deu pra dar um recado muito bom, assim, que a gente sabe que, né, a parada aconteceu. A gente vai estar respirando esse clima de Pride até o dia 28, que vai ser o dia 28 também, vai ser super importante desse mês agora. E o que eu quero falar é pra você que ainda está dentro do armário, que está ouvindo esse podcast, ou tem algum amigo, conhecido, parente, sei lá, que está ainda dentro do armário. A gente entende que existe toda uma motivação, uma força para acontecer a saída do armário. É um momento que é muito clamado pela comunidade. Falam sobre liberdade, falam sobre uma série de outras coisas que são implícitas, mas cada um sabe o melhor momento para sair do armário. Sim. E o momento certo para fazer isso. Então, assim, se viu motivado pelo Pride, se viu motivado pela parada, se viu motivado por qualquer coisa que seja e você ainda está dentro do armário, certifique-se de que essa sensação é uma sensação boa para você. Sim. Está acontecendo num momento bom e tome cuidado ao fazer qualquer tipo de coisa relacionada a sair do armário, se você sente que seu ambiente pode não ser tão receptivo quanto ele precisa ser. Então, assim, é um período para reflexão, um período para aceitação e tudo mais, mas tem que ser lembrado que as coisas devem ser feitas dentro do tempo de cada um, né? Respeitando principalmente a individualidade das pessoas que ainda não saíram do armário. Isso. Exatamente. Agora vamos pra dica das POCs? Vamos pra dica das POCs, que eu não faço a mínima ideia do que indicar, mas vão vocês primeiro. Posso começar? Eu vou indicar faz gostoso, aqueles brincadeiros. Indica aí, José. Amiga Anitta. Eu vou indicar, eu não lembro se a gente já indicou Transmissão. Acho que não. Não? Acho que não. A Linda Quebrada e a Jupe do Bairro estão com um programa no Canal Brasil chamado Transmissão, que é incrível. Eles levam vários convidados. A participação da Paola Carosella foi maravilhosa. E tem no YouTube também o programa, então assistam. Levaram até a Glória Groove no último. Sim. E falando em Paola Carosella, ela tá com um projeto muito incrível com o canal Taste Demais, que é em parceria com a Acnur, que é Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. E ela tá fazendo receitas com pessoas refugiadas aqui no Brasil. Então, é sempre uma receita típica da região. Aí ela vai conversando com a pessoa sobre por que ela veio pro Brasil e etc. É muito lindo. Eu assisti aquela série do Netflix sobre São Francisco, que são várias crônicas e histórias para São Francisco. Eu acho que, assim, o intuito da série, eu não vou dar spoiler, né? A série é sobre ser viado, gente, basicamente. Não tem muito que dar spoiler, mas, assim, as narrativas, elas nem sempre são tão interessantes, né? Quando você vai ver. É um pouco difícil. É algo assim... É importante pela representatividade, por ter material nosso documentado, ainda mais na Netflix, com Ellen Page, Bob the Drag Queen, o cara que fez Looking, entre outras personalidades que estão compondo ali o cenário LGBT. Mas é fraquinho. Então, assim, quem quiser assistir, passar um tempo, assistir uma coisinha banal ali, isso já serve bastante como, né, um apoio para todo o resto. Uma coisa que a gente ia falar também disso, né, de séries do tipo, é justamente isso. Não tem a necessidade de se comprometer com uma realidade, uma coisa tão específica, né? É bom que a gente tenha esse tipo de... Isso que eu ia falar, tipo... de alívio. Não, assim, é uma série fraca, mas eu acho que nós gays, nós lésbicas não, porque eu não sou lésbica, mas gays, lésbicas, bis... Andou com a Anitta, já tá apropriando, já. Querida, eu sou bissexual negra. Eu acho que a gente precisa
ter série ruim também, série fraca também. Sim. Série que fala sobre cotidianismo também, que fala sobre... tudo. Uma coisa que me incomoda muito nessas séries é que elas sempre trazem pessoas padrões. Sim. E assim, eu acho que o comprometimento da série em trazer weirdos, em trazer pessoas que são... que fogem do padrão, que fogem da realidade... da realidade mesmo que tá aqui do lado de fora, que a gente encontra nas ruas, e em festas, e pessoas queers e tal. O comprometimento dela é só em trazer pessoas coadjuvantes, né? Sim, com certeza. Porque o elenco inteiro são pessoas padrões, são pessoas magras, brancas. Bob tem um destaque, mas não é tão grande assim. Tipo, ele é uma personagem, tipo, sei lá, nem secundário ele é. Tipo, ele aparece bem menos. Terciário ali. Terciário. Então, assim, eu acho que falha nisso muito, porque não mostra uma realidade. Só repete um padrão Sim. de trazer padrões. Mas eu acho que a gente precisa também de série morna E válido que assim... fala de baboseira. A gente tá pontuando justamente o fato da série trazer ainda corpos padrões e tudo mais, mas a gente sabe que é o tipo de discussão que ela ainda permeia uma bolha. Então, por isso que é importante a gente assistir Sim. isso, porque traz noção também. E eu sou uma péssima amiga, né? Mas eu já me retratei com a pessoa em questão, inclusive. Eu tava junto fazendo parte do lançamento do primeiro livro do Vitor Martins, que a gente já falou por aqui algumas vezes. Vitor, inclusive, se você estiver ouvindo, beijo, amiga. Beijo. O Vitor, ele faz um trabalho lindíssimo, né, com os livros dele, no 15 Dias. E o 15 Dias eu fiz parte, como eu já expliquei. E agora eu resolvi comprar 1 Milhão de Finais Felizes, porque eu não tinha comprado ainda e nem lido. Que péssimo. E aí, né, como eu não sou uma boa amiga, eu resolvi comprar. Estava num dia muito Patrícia, passeando pela Paulista, fazendo nada, e resolvi comprar um livro. Eu comecei a ler o livro na livraria e comprei. Acho chique. Pois, né, é assim que a gente tem que valorizar. E o livro, ele traz justamente isso, assim, a importância de representatividade dentro de narrativas que a gente sabe que são tradicionalmente apresentadas por pessoas hétero ou que elas são, né, invalidadas de alguma forma. E o livro fala de histórias de amor, né, nos 2 livros, inclusive, de homens gays. Eu acho que isso é muito importante para uma geração de crianças novinhas que ainda não tem a noção ou não vê isso em outros contos, né, num período de Pride. É a dica aí para você que tem um primo mais novinho LGBT, que adoraria conhecer o tema, ou até mesmo para trazer isso para rodas de conversa. E até mesmo para adultos lerem também, porque não é um livro feito para a comunidade, né, infanto-juvenil, embora ele trate de questões que perpetuam esse espaço. Enfim, é isso. Então, eu tenho aqui também uma dica que eu trouxe, que é a Ícaro Kadoshi, maravilhosa. Ai, linda. Ícaro Kadoshi também está convidadíssima aqui para vir no programa em breve. Então, Ícaro Kadoshi lançou um canal no YouTube essa semana, se chama O Voo de Ícaro. Tá lá. Tem os conteúdos, o primeiro conteúdo ever que tá no canal é a inscrição dele pro Drag Me As a Queen, que é bem interessante, vale a pena, porque ele faz o programa com a Rita Von Hunt e com a Penelope Jean, né, lá no E! Entertainment Television. E tá lá a inscrição pra gente ver esse bastidor. Depois ele lançou o canal com um vídeo sobre oração, né? Então ele fala sobre o encontro dele com a oração, etc e tal, bem bom. Eu fico em dúvida, eu vou até perguntar isso pra Ícaro quando ela vir aqui, se é a Ícaro ou o Ícaro. Eu fico em dúvida. Eu acho que deve ser igual o Pablo, tipo, quando tá em drag, Não, mas o nome dele é Thiago, não tem nada a ver. Mas tudo bem. Morta, desconstruindo o conceito que não existe. E eu aqui não, eu acho que vai como ele quiser, sabe? E o último vídeo que foi postado é falando sobre vida de drag, que ele entrevista a Miss Bia, que é a primeira drag queen do Brasil e ainda em atividade, né? Isso. Bem bom esse vídeo. É a mais velha do mundo? Tem uma coisa assim, né? Eu acho que é uma das mais velhas do mundo, se não a mais velha do mundo. Em atividade, acho que é. E aí, procura lá no YouTube O Voo de Ícaro, tá lá, bem legal. Vai ficar também no pocketcultura.com pra vocês acessarem. Arrasou. Ícaro, inclusive, fui numa VHS nesse final de semana. Vi um show dele. Meu Deus do céu, sempre me impressiona quando eu assisto um show dele. Ele ficou pelado ao som de Beautiful. Ele colocou só a mão na frente da trolha. Infelizmente não estava lá. Não pela trolha, pelo Beautiful. Não que não gosto de trolha, mas por Beautiful de novo. E foi um show maravilhoso, assim, foi um espetáculo. Para quem não tinha nenhuma indicação, vou indicar 2 coisas, pois lembrei. Tô gastando minhas coisas, podia indicar na próxima semana, né? Mas vou indicar aqui mesmo.
Rito de Passar, de MC Tá. Este álbum é maravilhoso. A MC Tá é aquela cantora que a gente citou no episódio com o Gui, do Gui Tintel, que ela é a Lana Del Rey cantando funk. E o álbum saiu e está maravilhoso, está muito bom. Sem defeitos nenhum. Sem defeitos nenhum. Desde a capa, as letras, a produção do CD. Então vão lá. CD, olha. CD. Do disco, do compacto. Um compacto. Então ouçam. E para encerrar a minha dica e o podcast, vou indicar Democracia em Vertigem. Petra Costa. Nossa senhora, Petra Costa. Meu Deus do céu, o que você fez? Basicamente, é um documentário sobre o golpe, o impeachment, que né, não chamamos de impeachment, porque é um golpe, de 2016. E todo o processo antes e depois, a história do PT no poder, a história a chegada até o Bolsonaro. Basicamente, você vai pegar um resumão de tudo que aconteceu na política de 2010 até hoje. Ela juntou tudo, então assim, é desgraçador da cabeça, porque você pensa, se a gente já sofre tendo intervalos de semana com as coisas acontecendo, imagina assistir tudo junto. Então assim, passa por vários momentos, passa desde a votação no Senado, que aparece a Dilma assistindo, os senadores votando, e enfim. É difícil, mas é importante, porque é a história sendo feita, a história acontecendo, e a gente precisa saber da história. Então é isso, assistam Democracia em Vertigem, está na Netflix. Um ótimo documentário que, inclusive, está sendo cotado para Oscar. Tomara que ganhe, porque sabe uma coisa que eu vou amar? Que esse documentário, ele vai mostrar todas as pessoas que... várias das pessoas que estavam lá fazendo aquelas palhaçadas, falando aquelas coisas, tá tudo lá. Igual tá no Facebook, mas imagina você sendo um idiota ganhando Oscar. Nossa, a pessoa ganhou um Oscar pelas suas custas. Então, eu acho isso maravilhoso. É isso aí, gente. É isso, gente. Acho que terminamos. Muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui nessa trajetória com um POC de cultura. Essa verdade. parada LGBT. No começo do ano eu tava conversando com os meninos e eu falei, a parada LGBT, o mês de junho é o nosso Natal, então a gente tem que fazer produção especial. Eu acho que foi um mês muito incrível pra gente aqui do POC, né? Foi muito bom. Encerramos com chave de ouro. Sim. Ainda vamos ter o T até julho, mas a gente vai até julho. Essa semana temos o B e semana que vem tem o T, então. Isso. Aí agora ouçam esse episódio, que se você chegou até aqui, você já ouviu, então no caso. não faz sentido eu ter falado isso. Ouça de novo. Ouça de novo, Ouça Imagina Juntas na quarta-feira, dia 27, com a gente. E ouçam POC de Cultura na quinta-feira, especial Maratona LGBT com bissexuais. Eita, esse barulho foi meu pé. Isso. Então, beijo, POC. Beijo! Beijo, Beijo. Tchau. Au.